Boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Já sabe, todos os domingos cá estamos neste espaço para trazer então os principais pontos da semana. Hoje com Eduardo Namoretti e Lúcio Mango, não temos cá o António Bueno, que está fora por razões de ordem profissional. Muito bem, vamos começar pelos temas da semana, como fazemos atualmente. Eduardo Namoretti escolheu o avanço da caravana da RENAM em todo o país na campanha eleitoral. Bom, primeiro começo por agradecer a Deus pela saúde e vida, cumprimentar os colegas aqui no programa e aos telespectadores que nos assistem a partir de casa, boa noite. Eu escolhi este tema do avanço da caravana eleitoral da RENAM em todo o país porque, de facto, ao fecharmos a segunda semana da campanha eleitoral, testemunhei com bastante surpresa e satisfação ao mesmo tempo a aderência dos moçambicanos à campanha da RENAM em todo o país. Surpreendentemente, digo de novo, porque mesmo em zonas que no passado eram hostis à RENAM, hoje a aderência é massiva. Falo da província de Gaza, falo também das províncias de Cabo Delgado, em que os moçambicanos estão a aderir à campanha da RENAM de forma bastante surpreendente, de forma bastante calorosa, que inclusive até membros de outros partidos, pessoas muito próximas a mim, se engrossam às nossas fileiras e dizem que o fazem isto em nome do povo, em nome da democracia, em apoio ao presidente Ossuf Momad e em memória ao presidente Afonso Dhlakama. Então, eu não deixaria de facto passar despercebido esta nota, porque é algo extremamente importante e surpreendente para nós todos como moçambicanos, ver como é que a RENAM está a ser acarinhada em todo o país, sem oferta de materiais como camisetas e capulana. As pessoas vão de coração aberto, é só vermos como é que as pessoas estão a aderir às campanhas na cidade de Maputo, em Gaza, na província de Maputo, na Zambésia, em Maputo. É algo bastante espetacular. Muito bem, o Lúcio Mango escolheu como assunto da semana o cartão de eleitor como um exercício de cidadania e um instrumento de votação. Muito boa noite, meus colegas do painel, e também boa noite aos que acompanham este programa televisivo. Sim, eu escolhi este tema, cartão de eleitor, que é um exercício de cidadania e também instrumento de votação. Nessas últimas 2 semanas, em que fui fazendo a campanha porta a porta aqui na cidade de Maputo e também pouco em todo o país, chega-nos muitas notícias e informações de que os membros do partido no poder estão indo casa a casa recolhendo os cartões de eleitores, cartões dos eleitores, na tentativa de fazer o registro dos dados desses cartões, incluindo os contatos pessoais dos eleitores. Essa atitude é uma ação de intimidação, é uma ação que visa induzir e obrigar a este eleitor que acaba de ceder os seus dados a estas brigadas pertencentes ao partido do poder, como uma forma de induzi-los no dia 15 para que votem no partido no poder e no seu candidato. Queria chamar a atenção aqui a todos os nossos concidadãos e, em particular, aos eleitores, de que o cartão de eleitor é um cartão individual e intransmissível. Não deve ceder os seus dados a ninguém, porque esse cartão é pessoal. E os que fazem isso fazem simplesmente para intimidar. Por isso, o cartão de eleitor é um instrumento de votação. É como chave da sua própria casa, a quem tu não entregas a ninguém, para evitar que a sua casa seja roubada. Por isso, um apelo a todas as moçambicanas e moçambicanos e um apelo especial aos nossos eleitores de que o seu cartão eleitor é seu e não entregas a ninguém. Sendo assim, quero desafiar a direção do STAI, assim como a liderança da Comissão das Eleições, que aparece publicamente a denunciar esses atos e dizer aos moçambicanos de que o cartão de eleitor não deve ser entregue a ninguém, porque é uma propriedade pessoal e também transmissível. Por isso, caro eleitor, cartão é seu e o seu voto conta no dia 15 de outubro.
Muito bem, vamos então aos assuntos que elegemos. Propomos a falar sobre a campanha eleitoral, as propostas temáticas dos partidos, a tragédia que ocorreu na campanha eleitoral da Nampula e a condenação do ex-embaixador da Rússia há 10 anos. Vamos começar por este tema, depois voltaremos ao tema da ordem política. O ex-embaixador de Moçambique na Rússia, Bernardo Chirinda, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão, maior por crimes de pecular que era cometido quando era embaixador naquele país. Foi igualmente condenado aquele que era o seu dito financeiro na época, Horácio Matola, a uma pena de 9 anos. Muito bem, começo por o Sr. Lutero Simango. Como é que olha para esta sentença? Bem, essa sentença, olha assim, mas antes disso é preciso recordar alguns antecedentes. Esse embaixador foi acusado, ou teve 152 acusações. E dessas 52 ficaram aprovadas 151 acusações. E é acusado de ter desviado fundo do erário público num período de 2003 a 2012. E o valor é projetado na casa de 8 milhões de meticais. Portanto, ele e o seu adito financeiro são responsáveis por desvio desses fundos do Estado. E na condenação é dado a pena de 10 anos e 8 meses de prisão. E penso, ou isso que ele também vai recorrer, mas seja como for, aqui devemos dizer que o Tribunal exerceu o seu papel, julgou e condenou, e também fica registrado de que já cria-se uma base. Quem desvia fundos nesta ordem de 8 bilhões de meticais corre risco de ter uma pena de 10 anos de prisão. Daí então o povo espera, de fato, o que vai acontecer com os senhores responsáveis de ter roubado os 2 bilhões de dólares. Estamos a falar da operação financeira que lesou o país, a operação de Matum Mame Proíndicos, que está na casa de 2 bilhões de dólares. Será que esses senhores vão ser julgados também, tão breve? Será que a pena já está sendo projetada acima dos 10 anos ou na casa de 20 anos? Portanto, aqui estamos à espera para ver o que vai acontecer, mas se como for, é preciso reconhecer que o Tribunal fez seu papel, condenou, mas isso não basta, porque ainda há muitos processos. É importante que todos esses processos terminem antes do dia 15 de outubro, para que possamos dizer de fato que o Tribunal exerceu a sua função e o seu papel. E não espero que seja simplesmente um ato eleitoral. Por isso, o desafio a todos os tribunais também julguem os casos de Imatum, MAP, Proíndicos e também julguem o caso da embaixadora Helena Taib e tantos outros. Eduardo Navarrete, sua leitura a esta sentença do Tribunal? Eu acho que é uma notícia boa, do ponto de vista de demonstração de que alguma coisa está a ser feita. Mas ela por si só, a condenação de Chirinda a 10 anos de prisão, não é o fim. Nós temos que nos fazer muitas perguntas. Ele ficou como embaixador, se não estou a erro, cerca de 9 anos. E estes desmandos todos não ocorreram num único ano. Portanto, foram acontecendo. E a pergunta que eu faço aqui é: onde é que estava a inspeção? Quando isto tudo estava a acontecer, o que é que se fez? Será que não se percebeu na altura dessas falcatruas de que estava-se a pagar salário a alguém que já não trabalha para a embaixada? É verdade que havia aqui o conluio do adido financeiro, que certamente ele escondia todas as evidências, mas não eram as únicas pessoas que trabalhavam na embaixada. Trabalhavam lá várias outras pessoas e certamente uma inspeção séria poderia, de tempos em tempos, nem que fosse de ano em ano, isto poderia ter sido descoberto logo no primeiro ano e não se deixar que as coisas se avolumassem até este ponto. Então, esta é uma nota que eu gostava de trazer, porque não basta tratarmos do assunto apenas no fim, quando ele já está
completamente desconcertado, é preciso que as instituições, os procedimentos sejam aplicados. Se aqui a inspeção, se aqui as auditorias internas e externas tivessem funcionado normalmente, esse escândalo teria sido identificado logo no começo e certamente que o rombo também não teria sido desta dimensão. E é bom também que digamos a verdade, Xirinza foi o azarado, porque estas são práticas que acontecem em muitas, não só embaixadas, mas em muitos serviços. Mas é bom que se tenha dado este sinal para os outros que ainda fazem isto possam parar e perceber que se eu for apanhado, certamente que a pena vai ser mais ou menos esta. Portanto, o Tribunal agora estabeleceu uma linha clara do que é que se faz quando acontecem situações similares. E eu acredito que, espero também que não seja só o caso deste, mas a inspeção e as auditorias possam também andar por outros serviços, não só nas embaixadas, isso acontece. Portanto, creio que há muito mais casos como este. Certamente, certamente. Muito bem, vamos avançar então para o segundo tema. Tem a ver com a tragédia na campanha eleitoral da FLIM, que ocorreu na Nampula, com um saldo de pelo menos 10 mortos e quase perto de uma centena de feridos. Na sequência então de um comício que se realizou no estádio 25 de junho em Nampula, que no final, no momento da saída, as pessoas precipitaram-se pelo portão e houve confusão e as pessoas terão morido asfixiadas, portanto, no momento da saída. Eduardo Lamboreto, começo por si, desta vez. Queria a sua leitura àquilo que aconteceu neste de Nampula. Esta foi uma situação bastante lamentável. Queria começar mesmo por endereçar as minhas condolências e um abraço de solidariedade às famílias que perderam os seus entes queridos e desejar rápidas melhoras àqueles que ainda estão nos hospitais, àqueles que ainda estão a se recuperar deste incidente. Olha, dito isto, é preciso também que olhemos para a responsabilidade que recai sobre os organizadores dos eventos. Muito recentemente tivemos o caso de uma entidade privada que também organizou um evento e teve mais ou menos também situações similares em que correu-se rapidamente para a responsabilização desta empresa de eventos e, inclusive, foi bastante apedrejada em praça pública como se tivesse sido um incidente propositado. Na verdade, esse tipo de situações, onde há muitas pessoas, é difícil controlar as emoções das pessoas na hora em que todos, ao mesmo tempo, pretendem atingir o mesmo objetivo. É praticamente impossível controlar. Mas é preciso que também os organizadores dos grandes eventos, antes de tomarem esta iniciativa, colaborem com as instituições que cuidam da segurança. Os bombeiros, as forças de defesa e segurança, os médicos ou paramédicos, verificarem se as condições de segurança estão preparadas ou não, e se não estão, então adaptar o local para este tipo de situações. Certamente que sabia-se que no final deste evento haveria uma corrida para as pessoas apanharem, seja um transporte ou porque já é tarde, todos querem sair à mesma hora. Que alternativas estavam criadas para que esta azáfama não terminasse em incidente desta natureza? E certamente que este detalhe não foi observado e, como sabemos, o evento era de campanha eleitoral e o que se pretende é que haja cada vez mais enchente, mesmo que o Estado arrebentasse pelas costuras. Para aqueles que organizavam o encontro, isto é que seria o sinal de sucesso. Portanto, negligenciou-se a parte da segurança e priorizou-se a parte dos ganhos em termos de aderência àquele evento. É preciso que os organizadores assumam a responsabilidade. Eu li em alguma comunicação social, nas redes sociais, que o partido que organizou este evento assumiu a responsabilidade, inclusive de dar apoio às famílias enlutadas e àqueles que estão feridos, que é um bom sinal, mas isso também que sirva de exemplo para todos os outros que ainda planeiam eventos desta dimensão, que não pensemos apenas
no número que vamos ter nesses locais, mas pensemos também na vida das pessoas que vão aderir a esses nossos eventos. São 10 eleitores que foram perdidos, são 10 pais, irmãos, mães, tios de familiares que foram perdidos, e isso não pode voltar a acontecer. Não vamos dizer que nunca poderá acontecer, mas é preciso que digamos que aconteceu contra todas as nossas expectativas, porque tudo o que era possível fazer foi feito. E neste caso, não acredito que tenha sido acautelada esta situação do fim do evento e a debandada das pessoas a correrem para chegarem mais cedo ou para apanhar o primeiro carro para lhes levar até a casa. É uma situação bastante lamentável e acreditamos que as famílias, e desejamos e rogamos a Deus para que as famílias possam rapidamente se recompor e voltarem às suas vidas normais. Dr. Semango, sua leitura a isto que aconteceu em Nampula? Bem, em primeiro lugar, quero manifestar a minha solidariedade e também condolências às famílias lutadas, porque perder um ente querido é muito difícil e não é suportável. Por isso, vão aí as minhas condolências. E, de fato, há lições por tirar, porque, de acordo com a nossa lei eleitoral, os comícios, as caravanas, esses eventos da campanha eleitoral são da inteira responsabilidade dos partidos políticos. E muitas vezes nós só solicitamos a polícia para garantir a ordem e tranquilidade. Portanto, o papel da polícia também nesses eventos políticos é totalmente limitado. Por isso, não consigo perceber as motivações que levaram o ministro do Interior para demitir o comandante provincial da Suspender, polícia. Suspender. Uma suspensão. Ok, aceita a correção, suspender. Não percebo as motivações, porque nós temos que revisitar o nosso quadro do pacote eleitoral. Como é que nós definimos na lei o papel da polícia nesses eventos da corrida eleitoral? E, como eu dizia, há que ter lições, porque organizar um evento desses, de fato, como dizia aqui o meu colega do painel, exige muitas coisas. Além da segurança, também exige a higiene. Todo o componente para garantir que lá o participante esteja em condições adequadas e admissíveis. Então, neste caso não aconteceu e como resultado foram esses acidentes que levaram morte a 10 nossos concidadãos, embora circulam na praça outras informações, uns falam em 16 ou 40, mas eu vou me limitar na informação oficial que são de 10 óbitos. Por isso, nós temos que aprender, e a grande lição que temos que aprender foi a quanto da missa do Papa. Tivemos no estado de Zimpeto cerca de 90 mil participantes e tudo correu de uma forma tranquila, de uma forma, num ambiente harmonioso. Mas tudo isso, de fato, tem a ver como é que nós organizamos nossos comícios. E há uma tendência sempre de ultrapassar a capacidade do espaço. Porque aquele estádio, eu acredito, tem uma capacidade limitada. E lá, para quem viu as imagens, estava lá muita gente. Por isso, também não se obedeceu aquilo que nós chamamos a segurança admissível em termos de lotação do espaço. Por isso, aqui há lições que temos que aprender e também temos que revisitar o nosso pacote eleitoral para definir com muita clareza sobre o papel da polícia, para evitar que aquilo que aconteceu com o comandante em exercício de Nampula ser suspenso, porque não garantiu a segurança dos participantes nesta comício. Muito bem. Alguns pontos que eu queria também ter, uns já levantaram, queria ter os vossos comentários. O primeiro tem a ver com esta suspensão do comandante provincial da PRM, de facto. O segundo, o facto de ter sido o Ministro do Interior a constituir uma comissão de inquérito que integra
Também o Cernic, e sabe-se que à luz dos estatutos o Cernic responde ao Primeiro-Ministro. Agora o diretor do Cernic responde diretamente ao Primeiro-Ministro. E o facto de, portanto, a ação penal em Moçambique cabe ao Ministério Público. O Ministério Público não teve nenhum pronunciamento até agora relativamente ao que aconteceu. Portanto, a partir da altura em que morrem pessoas, há uma responsabilidade criminal que é preciso apurar, e é um crime público, atendendo às circunstâncias em que aconteceu. E era de esperar que esta ação penal fosse conduzida pelo Ministério Público. Portanto, independentemente da comissão de inquérito constituída pela polícia, o Ministério Público tem que conduzir a investigação com vista ao apuramento das causas, porque há aqui lugar, portanto, à responsabilidade, quer criminal, quer responsabilidade civil. Pode apurar-se que é um homicídio involuntário que sucedeu, portanto, e dá lugar à responsabilidade penal, mas também à responsabilidade civil. E também a questão da reflexão sobre as normas de segurança que já levantaram aqui. Campanha eleitoral, toda a gente quer impressionar com números, enfim, e muitas vezes desobedece a normas básicas de segurança relativamente a isso. E eu ver os vossos comentários sobre esses aspectos. Namorete, começo por você. De facto, o incidente que ocorreu em Nampula, pela sua natureza, ele chama de imediato a intervenção do Ministério Público. Mas também não devemos nos esquecer, como eu dizia antes, houve um incidente similar e a reação foi muito imediata, quer publicamente, quer a intervenção mesmo dos advogados, da justiça neste caso. E neste caso, nós não vamos esquecer que este é um incidente que envolvia o partido que está no poder. O ministro do Interior, se não estou a errar, acho que ele é chefe da brigada para a Zambésia, portanto está diretamente envolvido também na campanha eleitoral. Todas as autoridades executivas do país estão diretamente envolvidos nesta campanha. Portanto, não é de surpreender que não haja ou que haja aqui uma inação do próprio Ministério Público, das próprias instituições em relação a este caso em concreto. Nós esperamos que, de facto, o Ministério Público faça o seu papel. O inquérito da polícia visa tem fundamentos administrativos. Exato. Apurar a responsabilidade dos seus membros no cumprimento daquilo que são os seus deveres. Exato. Nada tem a ver com a componente responsabilidade legal, criminal. Nem criminal, nem civil. É um processo disciplinar, vamos dizer assim. Que mesmo esse processo disciplinar, de certa forma, é injusto, porque apontar o dedo para a polícia como a única responsável daquele incidente, eu acho que é um pouco injusto, porque há muitos intervenientes para se garantir a segurança daquelas pessoas. A polícia provavelmente poderia ter sido chamada à responsabilidade se tivesse havido algum incidente de distúrbio de ordem pública e a polícia ter se mantido inativa ou distante destes incidentes. Mas o que aconteceu não foi exatamente um distúrbio de ordem pública, foi, no fim, uma azáfama em que a própria polícia não tinha nem condições... mais um problema de organização mesmo. Exatamente, era um problema de organização em que a polícia tinha muito pouco a fazer naquele momento. Portanto, só que numa situação desta, para se lavar a cara, é preciso encontrar um culpado, é preciso dizermos, olha, este vai ser o nosso bode expiatório, vamos castigar este, pelo menos para limparmos a imagem da casa. Agora, é preciso aqui que, de facto, para além da bondade que o partido demonstra de dar seu apoio à família e tal, a lei deve ser cumprida. Porque, como bem dizia o Jeremias, este é um crime público. Houve mortes e é de conhecimento público, portanto, não há aqui déficit de matéria para o Ministério Público agir, porque é conhecido, o próprio organizador reconheceu este incidente, os números estão públicos, as circunstâncias são conhecidas, portanto, há muito pouco aqui ainda por se investigar o que é que aconteceu, como é que aconteceu e quem são as vítimas. Todas as informações estão lá, falta apenas a ação do Ministério Público. Em relação ao comandante que foi suspenso, bom,
não vamos interferir na forma de funcionamento do Ministério do Interior. Se eles acham que havia alguma instrução que tinha sido dada ao comandante provincial sobre aquele evento em particular, é o Ministério do Interior que sabe se esta instrução foi cumprida ou não foi cumprida, e não tendo sido cumprida, poderá então determinar quais são as medidas disciplinares a aplicar ao comandante neste caso. É um assunto interno. Agora, também isto nos leva a termos que repensar se de facto as campanhas eleitorais em lugares restritos ou em lugares fechados vale tudo ou não. Como é que nós podemos assegurar que num recinto que cabem só 40 mil pessoas não possam vir mais do que este número? Porque aqui, aquele tipo de evento, para o sucesso ou o sucesso do evento, é avaliado justamente pelas rupturas. A lotação de qualquer evento que seja é da responsabilidade do organizador. Exato. Nós temos experiência na organização dos eventos onde temos estado envolvidos. Exatamente. Portanto, e nós temos também que pensar que estes eventos de campanha eleitoral são diferentes, por exemplo, do evento da celebração da visita do Papa ao Estado de Desempenho. Uma diferença básica é que eu não acredito que muitas pessoas tenham ido ao evento do Papa sob efeito de álcool ou com garrafas de álcool nas suas bolsas. Mas nós sabemos muito bem que uma das animações que se levam para as campanhas eleitorais é justamente o consumo de álcool, distribuição de álcool e tudo isso. Portanto, não me surpreende que no evento do Papa tudo tenha corrido bem, porque até que o próprio evento não encorajava muito para as pessoas irem lá sob efeito de álcool. Era um evento mais solene, um evento mais de cariz religioso, em que todas as pessoas, mesmo aqueles que bebem, naquela circunstância fazem um esforço de não ir embriagado. Ao passo que nas campanhas eleitorais, as pessoas se preparam antes mesmo de irem para o comício, já com garrafinhas de álcool e tudo isso, o que chama a responsabilidade dos organizadores para redobrarem as suas atenções em relação à segurança, porque lá vão pessoas de toda a natureza e não se exclui, não há acesso restrito, porque o candidato ou o partido quer absorver o maior número possível de participantes para fazer disto a sua demonstração de força na campanha. Muito bem. Lutero, se isto é um enorme desafio, uma prova que vai ser dada ao próprio Ministério Público, um evento do partido no poder, está lá o presidente do partido, que é o presidente também da República, estão as principais figuras do partido no poder, que têm também responsabilidades ao nível do Estado. Se o Ministério Público, que é uma magistratura própria, hierarquizada, enfim, papel que pode julgar aqui para mostrar de facto que é uma magistratura independente, autónoma e tudo isso, se vê nessa perspectiva de que é de facto uma oportunidade de nos vir mostrar. A primeira coisa que estávamos à espera é que a seguir aquele evento as entidades técnicas especializadas fossem ao local, avaliar quantas pessoas havia, quantos portões estavam disponíveis para serem abertos, quem fez as devidas autorizações, cumpriu com as normas de segurança. Pelo menos era disso que estaríamos à espera. Eu não vi nada disso. Se o Ministério Público está a instruir algum processo especificamente relativamente a isto, também não sei. Se isto é de facto um desafio que se coloca ao Ministério Público ou não. De facto é um desafio, né? Porque a lei tem que ser cumprida. Se esse evento tivesse sido de uma outra organização, eu acredito que o Ministério Público iria agir. Por isso, o Ministério Público tem a obrigação de agir de acordo com a lei. Mas, como eu dizia antes, o dilema aqui é que o nosso pacote eleitoral também não está bem claro na definição do papel da polícia em termos de organização desses eventos. Mas a polícia não organiza eventos, eu preciso que isso claro. Não, a polícia não organiza. A polícia é chamada para proteger. Mas da forma como suspendem o comandante provincial, dá a entender que ele também tem a contraparte. Mas esta é outra dimensão, como dissemos. O Lambrete teve explicado. O comandante-geral, o ministro do Interior, pode ter dado orientações específicas para aquele evento que nós não os conhecemos. Mas o Lutero organiza um jogo de futebol. Imagina o jogo de futebol dos Mambas.
Federação organiza e vende 120 mil bilhetes para um estádio que tem capacidade para 60 mil bilhetes. A polícia não se... Mas eu ficaria confortável com essa posição do ministro se fosse uma posição que acontece com outros casos. Nós sabemos que há partidos que têm sofrido de várias efícias, há partidos que têm tido seus membros a serem batidos, mas a polícia nunca agiu em relação ao comandante que estava de serviço naquele dia. Portanto, quando a lei não é aplicada de uma forma igual, quando não há um tratamento igual, leva-nos também a questionar. Portanto, eu questiono porque eu tenho assistido muitos casos em que há problemas, há acidentes que acontecem localmente e aquele comandante de serviço nunca é suspenso. Então, é na base disso que eu reajo. E também devo dizer que a ação do ministro, não sei se é uma ação de aceitar ou não, tomando em conta do conflito de interesse. Porque esse ministro é um candidato. É um ministro que está na corrida eleitoral. Portanto, não sei se terá agido de boa fé ou de má fé. E outro aspecto que eu devo aqui fazer menção é que o nosso pacote eleitoral tem que ser revisitada e tratar essas matérias com muita clareza, porque essa é uma lição que nós temos que tirar. E eu repito de novo, o que aconteceu com aquela missa que assistimos todos do Papa, nós vimos uma organização total. Havia voluntários que organizavam as pessoas, que indicavam os caminhos que deviam usar para as suas saídas. Lá está a falar de organização. Sim, é isso mesmo. Eu estou a falar não disso. está sequer a falar de normas. Sim, atenção, é isso que eu dizer aqui. Portanto, esse evento que aconteceu acidentes, nós temos que verificar qual foi o nível da organização. Então, quem deve ser questionada não é o comandante, mas sim os organizadores é que são responsáveis por tudo ter acontecido. Mas, como eu disse, nós estamos no momento de luto, há que respeitar os que morreram, por isso as entidades responsáveis devem encontrar solução para este problema e nós outros também temos que ter a coragem de revisitar a pacote eleitoral para impor de que as normas de segurança disso devem ser respeitadas no caso desse tipo de eventos. Mas eu insisto que as normas disso são as normas gerais, não podem ser as normas específicas de... Concordo consigo, são gerais, mas muitas vezes os políticos esquecem. Os políticos têm uma tendência de querer encher o espaço sem obedecer às regras. Então nós temos que revisitar o pacote eleitoral e pôr. Aqui eu acho que não é uma questão de ausência de lei. Sim, as leis estão lá presentes. As leis estão lá presentes. O que se tem que fazer é aplicar as leis. Neste caso concreto, eu acredito que para se fazer aquele evento houve autorizações, não é? E deviam ter sido contactadas as instituições relevantes para assegurar a tranquilidade do evento. Como eu mencionava, os bombeiros são chamados para esse tipo de evento. Os médicos, os paramédicos são chamados para esses eventos, a própria polícia e por aí. E os próprios organizadores podem reforçar esses mecanismos de organização com um protocolo para indicar por onde é que vão as pessoas acolá e aqui. E, inclusive, este detalhe de consumo de álcool, eu repiso, porque é um dos principais fatores de problemas nos eventos de campanha. Mesmo em situações onde há espancamentos, se formos a fundo, vamos perceber que são pessoas que agiam sob efeitos de álcool. Portanto, a própria organização, se quiser evitar que haja situações dessas, pode apelar aos seus membros, por favor, não venham com álcool para o evento, por favor, não venham sob efeito de álcool, porque nós queremos que este evento seja um evento coroado de êxito, sem incidentes, sem nada. É responsabilidade da organização de fazer esses apelos. E, inclusive, na entrada, se eles quisessem... Poderia-nos levar a esta indicação de havia álcool ou não há, porque até agora é tudo especulativo. Portanto, exato, a organização é que devia... Portanto, a lotação foi excedida ou não foi? Uma investigação de facto pode trazer esses elementos
Daí a relevância da sua... Sim, esperamos que de facto seja feita esta investigação para poder se apurar até onde há a responsabilidade mesmo dos próprios organizadores. Porque a responsabilidade existe. Uma vez havendo morte, há que se responsabilizar. Mas pode-se determinar o nível dessa responsabilidade, se de facto o que aconteceu era possível prevenir ou não, se as medidas necessárias para se prevenir aquilo foram tomadas em conta ou não. Por exemplo, na entrada, poderia a própria organização colocar ali algumas pessoas para revistar as pastas, de ver se estão aí pessoas a entrar com instrumentos contundentes, ou com álcools, ou outro tipo de coisa que não era chamada para aquele evento. Mas certamente isso não deve ter acontecido e só uma investigação é que pode nos trazer à luz o que... Mas atenção, também que não é uma lei que proíbe um indivíduo a beber o álcool, não para ser eventos. Não, mas eu penso que nós temos que ser bem claro que a nossa lei também tem que mas ser... um organizador pode limitar. Pode limitar, mas infelizmente não limitou. O organismo do evento temos as minhas próprias normas de como é que eu quero que o evento ocorra. Eu não estou a mencionar que isto devia ser um assunto de lei. Estou a dizer que é um assunto que os próprios organizadores, sabendo que o consumo de álcool em eventos desta natureza pode criar distúrbios, a própria organização podia colocar pessoas na porta para dizer, olha, aqui não entra álcool. Se vem com álcool, por favor, nós estamos a especular. Isso, estamos a especular. Não, estamos a sugerir... Não há elementos, pelo menos eu não tenho elementos de que havia álcool. Bom, claro, o objetivo é que morreram pessoas. A experiência se morreram pessoas numa situação de asfixia, é que há normas que eventualmente não foram obedecidas. Isto é factual. A experiência que nós temos de 25 anos desses processos, é claro que nesses eventos o consumo de álcool... Mas do meu partido, infelizmente, não é isso. É um dos principais. No meu partido, nós sempre instruímos os militantes que durante a campanha eleitoral o consumo do álcool é zero. E conseguem controlar? Se tem certeza de que... Pelo menos os que estão nessas brigadas. O consumo do álcool é zero. Não, todos os partidos fazem esses apelos, nós fazemos isso com bastante veemência, tolerância zero ao álcool, mas as pessoas que aderem às nossas campanhas não são pessoas que participam nos momentos em que nós damos orientações para o trabalho que temos a realizar. São pessoas que entram no nosso trabalho espontaneamente ao longo do trabalho de rua que nós vamos fazendo e não temos muito controle sobre isso. Mas para aquele evento em particular, em que era possível controlar o acesso das pessoas, era perfeitamente possível, pelo menos até algum nível, limitar o seu acesso de álcool ou mesmo o acesso de pessoas visivelmente embriagadas ao recinto. Muito bem, vamos aguardar para essa investigação para nos trazer então os elementos constitutivos deste crime, no caso específico. Vamos avançar então ao terceiro e último ponto, as propostas temáticas dos partidos políticos. Quais são os elementos diferenciadores, na vossa opinião, uma vez que representam também partidos políticos, que cada uma das forças políticas traz nas suas propostas? Lutero Manco, começo por você desta vez. Bem, primeiro para dizer que no manifesto político do meu partido nós temos as linhas de força. E essas linhas de força visam, de fato, de garantir que haja pequenas e médias empresas funcionais. O que temos assistido nesses últimos tempos é o encerramento sistemático dessas pequenas e médias empresas. E nós sabemos, num país como o nosso, pelo nível econômico, as únicas entidades que podem garantir e fazer a geração de emprego são as pequenas e médias empresas. E também há que adotar, de fato, uma política adequada para os investimentos estrangeiros. Nós não vamos, de uma forma, condicionar ao investimento estrangeiro para associar-se com um moçambicano de uma forma obrigatória. Mas sim, se haver um investidor estrangeiro achar de que deve se associar com o moçambicano, respeitamos esta liberdade. E também temos notado nesses últimos tempos que a nossa política fiscal não promove os negócios. É um fator de impedimento. Por isso, há que revisitar a política fiscal de Moçambique e, muito particular, nesses últimos 5 anos, com muita intensidade,
nós temos defendido de que o imposto do valor acrescentado deve baixar de 17% para 14%. E outro fator é que não podemos ignorar que em Moçambique o setor ou o mercado informal é muito forte. Se nós queremos garantir a estabilidade da nossa economia, há que, de fato, transformar o mercado informal para formal. Mas isso requer um processo de engajamento construtivo dos próprios praticantes do mercado informal, para perceberem de que o presente é presente, mas temos o futuro. Então, temos também no sentido para que eles transformem-se em entidades interligadas no processo de desenvolvimento da economia nacional. Porque esses senhores, os nossos concidadãos, que estão no mercado informal, hoje podem estar nas suas casas de 20, 30 anos, 40 anos de idade, mas daqui a 10, 15 anos passam para 60 anos e vão perder as energias de fazer seus negócios. Então, qual será a sua estabilidade social na idade da reforma? O MDM tem aquele no seu programa de governação, o seu programa de governação, o programa eleitoral, diz que compromete-se a criar o que se chama Programa Moçambique Mais Emprego para Todos, para impulsionar a criação de postos de trabalho. O que é exatamente isso? Qual é o fator diferenciador das vossas propostas relativamente aos outros, por exemplo, no caso específico do emprego? Do emprego. Quando nós falamos que o país tem as suas riquezas, quando falamos dos nossos recursos naturais, portanto, há que transformar esses todos os recursos naturais numa economia que gera oportunidades e empregos. Portanto, e não só, e também estamos a falar do mercado informal, há que transformá-lo no mercado formal, como uma forma de gerar oportunidades e empregos. E depois temos a agricultura. É possível produzir em Moçambique e criar outros serviços. Então, na criação desses serviços, que são agronegócios, estaremos a criar oportunidades de empregos. E não esquece também que Moçambique tem uma costa muito longa, que pode se transformar, de fato, numa indústria de turismo. Entanto, nós temos muitas possibilidades de transformar a nossa economia, não só em gerir riquezas, assim como gerir oportunidades e empregos. Então, nessa gestão de oportunidades e empregos é que nós podemos elevar o número de postos de trabalho. O que é que tem de diferenciador a proposta de governação do MDM? Primeiro, aos outros, primeiro para dizer de que os que governam ao país mais de 40 anos já chegaram ao limite máximo e nós não acreditamos de que, estando no poder 40 anos ou mais, se não conseguiu criar empregos como deve ser, então não será nos próximos 5 anos. E também não podemos ignorar que a governação cria desgaste. O partido no poder está no poder há muitos anos e eles, quando governam, estão agora a fazer de uma forma mecânica, porque pensam como nós fazíamos no passado e assim hoje terá que ser assim. Por isso, há que renovar a governação do país. E essa renovação passa necessariamente em ter um novo quadro de governantes provenientes de um outro partido político, porque é assim como se faz. Quando nós queremos promover o desenvolvimento, tem que haver concorrência. Ontem foram eles e hoje é preciso dar oportunidade aos outros para governar, aí é assim que o país vai ganhar. E, acima de tudo, nós acreditamos no fator humano. Nós nunca estivemos na governação, nunca envolvemos-nos em redes de corrupção, portanto, queiramos ou não, é preciso que o país seja governado pelos outros, que estão limpos, aos outros que têm novos pensamentos, novas ideias, para poder impulsionar o desenvolvimento nacional. Eduardo Lambrete, quais são as linhas de força das propostas
da proposta de governação da RENAM e em que é esta proposta é diferenciadora daquilo que os outros têm estado a apresentar? Bom, o compromisso da RENAM para com o povo moçambicano, que é refletido no seu manifesto, ele é diferente de todos os outros partidos e tem compromissos muito claros. E um deles se relaciona com a governação. O combate à corrupção é um dos principais pilares da governação da RENAM e nós entendemos que o que incentiva muito a corrupção é a falta de transparência. Porque tudo o que é feito sem transparência, tudo o que é feito na escuridão é passível de ser feito de forma à margem da lei. Nós tivemos experiência agora dessas dívidas ocultas, que tudo foi feito de forma oculta, porque se tivesse sido feito à luz do dia, certamente teria sido descoberto há muito mais tempo. E para isto, a RENAM tem uma proposta muito concreta. E uma das propostas da RENAM é que o orçamento do Estado vai ser acompanhado por todos os moçambicanos. Vai ser disponibilizado na internet, a execução do orçamento vai ser feita vai ser feita com o acompanhamento de todo o cidadão e todos os parceiros para que possam saber o que é que está a ser feito com o dinheiro do povo. Portanto, nós acreditamos que só com esta medida, que é muito prática e que qualquer governo que tem interesse em combater a corrupção poderia adotar, colocar à luz de todos os cidadãos o que é que está sendo feito com o seu dinheiro, acompanhar a sua execução do começo, desde a aprovação pela Assembleia da República até a prestação de contas. Portanto, a auditoria aqui não precisaria de se fazer muitas voltas, porque o próprio cidadão, tendo interesse, pode ir ver se aquilo que foi aprovado como plano econômico e social pela Assembleia da República e o orçamento para a execução desse plano está a ser feito de acordo com o prometido ou não, e qualquer alteração o governo da RENAM vai virar público também para poder explicar que alterações é que devem ser feitas e dentro da lei com a anuência da própria Assembleia da República. Nós temos também a preocupação em relação à criação de empregos. Nós entendemos que os empregos não surgem por acaso e o Estado em si não deve chamar para si essa responsabilidade de criar empregos, porque o Estado não produz dinheiro. O Estado recebe dinheiro das empresas que produzem dinheiro. O Estado recebe impostos, o Estado não produz dinheiro. E é preciso que o Estado reduza a sua folha de pagamento, não é? De tal maneira que o déficit orçamental não seja grande. Nós temos, neste momento, uma grande carga do nosso orçamento para pagar salários e que, não necessariamente, sendo o Estado não produtor de dinheiro, esse dinheiro que se paga de salários não é retornado para o próprio Estado. Portanto, a proposta nossa é que o Estado vai fazer investimentos públicos em setores que facilitam o desenvolvimento do empresariado local. Estamos a falar de estradas, estamos a falar de pontes, estamos a falar de energia de qualidade, estamos a falar de investimentos na área da água, para que o empresário possa então ter as condições necessárias de investir e desta forma criar muitos mais empregos. Não é já isto que está a ser feito pelo partido no poder nesta altura? O que é que vai ser, do que vocês vão fazer de diferente? Não, se fores a notar, Jeremias, nós temos neste momento, por exemplo, se formos a ver o tráfego que acontece na Estrada Nacional, acho que é N4, não é? Que vai Maputo-Matola. O grande volume de caminhões que circulam naquela estrada é sinal claro de que alguma coisa está errada, porque carga pesada não é para andar na estrada. Carga pesada vai pelo mar ou pela linha férrea. Logo, isto nos diz que alguma coisa está a faltar aqui. E a nossa proposta, neste caso em concreto, é tirar a carga pesada da estrada e colocá-la na linha férrea e fazer a interligação do sistema ferroviário moçambicano com os países da região. Nós estamos a ver hoje experiências que estão a acontecer entre Quênia, Uganda, Etiópia e outros países daquela região, que eles estão interligados. E Moçambique não pode ficar fora desse sistema. Daí que nós falamos da criação
da linha férrea que vai ligar o país do Rovuma ao Maputo, no sentido de que do lado do Rovuma se interligue com a Tanzânia, se interligue com o Quênia, se interligue com a Etiópia, se interligue com a Uganda e façamos parte desta rede ferroviária continental e não continuemos como ilha. Portanto, há investimentos que estão a ser feitos sim, mas esses investimentos não estão coordenados. Portanto, não basta construir uma ponte, mas se esta ponte não foi concebida para fazer parte de um projeto que está direcionado para impulsionar o desenvolvimento do nosso país. Nós estamos a ver muitas construções, mas muitas das vezes em zonas em que não trazem nenhum valor acrescentado. Nós falávamos sobre esta ponte daqui de Maputo, é importante sim, mas estrategicamente, eventualmente, não era o momento para se fazer isto, porque havia outras alternativas para aquela travessia, provavelmente de mais baixo custo, e concentrar-se os valores que foram gastos ali para um outro sítio. Mas pronto, não vamos chorar aqui pelo leite derramado, está ali, vamos usar e já estamos a usar. Nós também falamos de fortalecimento do capital humano, porque tudo isso de que estamos a falar, o centro é o homem. Nós podemos falar em criação de empregos, falarmos em investimentos, se não temos o homem qualificado, se não temos o homem saudável, se não temos o homem educado, nada disto vai funcionar. E por esta razão, a governação da RENAM está a propor aqui a ampliação do nível do investimento do Estado no ensino primário até a décima classe, com potencialidades muito fortes de, nos primeiros anos da governação, se expandir isto para a 12ª classe. Porque nós entendemos que não é suficiente levar o aluno até o meio do mar e dizer que o Estado cumpriu a sua responsabilidade. O Estado deve cumprir a sua responsabilidade até a um nível tal em que, digamos, olha, o cidadão pode daqui escolher se vai a pé ou vai de bicicleta ou vai de motorizado, mas o Estado já assumiu a sua responsabilidade de levar este jovem até ao mínimo que ele precisa para poder avançar. Que é a escolaridade obrigatória. Que é a escolaridade obrigatória. E nisto também nós pensamos que a fragilidade do nosso ensino, principalmente ao nível primário. Porque uma pergunta que eu sempre me pergunto é, por que no tempo em que eu estudei na escola primária, no tempo em que os meus pais estudaram, era possível que chegando à 3ª, 4ª classe já se sabia ler, escrever e fazer contas com alguma eficiência. E hoje, chegando-se à 4ª classe, isso não é possível. Por quê? Nós estamos a perceber que aqui há um problema sério de qualidade do ensino. E nós propomos melhoria no sistema de qualidade do ensino através da formação dos docentes e também a introdução da educação pré-primária no sistema de educação. É preciso que nós... essas coisas de que estamos a falar, Jeremias, não são coisas impossíveis, porque são coisas que já foram experimentadas no passado e hoje nós assistimos situações em que cada ministro que assume a pasta do Ministério da Educação faz algumas alterações, mas alterações que não trazem nenhum contributo para a qualidade do ensino em tanto que tal. Vamos, portanto, o nosso tempo já não nos permite, vamos já criar um modelo, até o final da campanha criamos um trecho em que colocam aquilo que são as propostas de governação dos partidos políticos e assim não esgotamos tudo num único dia. Não sei se concordam com este modelo. Não, é perfeito. Podemos até discutirmos um tema de forma exaustiva sobre as propostas, sobre alternativas de como é que cada partido pretende atacar um determinado assunto. Assim falamos da educação, da saúde, transporte. Então fica esse compromisso desde já, cada programa, portanto reservamos um espaço específico para um tema e os partidos colocam a sua visão sobre esse tema específico, como é que cada um pensa atacar esse tema específico. Muito bem, vamos terminar por aqui. Então, a expectativa de voltarmos a encontrar no próximo domingo. Uma boa semana de trabalho para todos e até domingo.